O Fala Consultor desta semana exibe uma entrevista especial concedida pelo jornalista Paulo Henrique Amorim ao Valor Profissional. Paulo Henrique esteve em Teresina para o lançamento da campanha Liquida Teresina 2015, promovida pela CDL. Vamos falar de crise? A China teve que desvalorizar a moeda, o yuan, para poder continuar a exportar, porque ela está numa situação econômica difícil. Na Europa, 7 em cada 10 jovens espanhóis gostariam de sair da Espanha para poder trabalhar. Na Europa, 40% dos jovens entre 18 e 30 anos estão desempregados. Crise. O Brasil realiza hoje o maior volume de investimentos em infraestrutura no mundo depois da China. Ela poderia ter feito um ajuste combinado com uma série de programas de animação da economia para evitar o impacto e a profundidade do ajuste. Hoje, por exemplo, ela anunciou um programa de investimentos em energia muito importante, vai construir 2 hidrelétricas no Rio Tapajós. Ano passado ela botou para funcionar o equivalente a uma Belo Monte, esse ano vai botar para funcionar uma outra Belo Monte. Ela vai fazer, isso é muito importante para o Piauí, ela vai fazer um investimento significativo na área de distribuição de energia. Ela anunciou isso agora, nós estamos em setembro. Agora que ela está começando, a economia está começando a respirar, está começando a entrar oxigênio no sistema econômico. Isso poderia ter sido feito antes, para evitar a paulada do ajuste, que foi um ajuste muito forte. Com competência, conhecendo os seus mercados, investindo na qualificação dos seus profissionais, descobrindo novos nichos, descobrindo novas oportunidades, sendo eficiente, porque é na crise que as empresas crescem. Crescer quando está todo mundo crescendo não faz a menor graça. Eu hoje estava no avião, vindo para Teresina, encontrei com um velho amigo meu do grupo Carrefour, que é um dos maiores grupos de supermercados do mundo, um grupo francês que está investindo no Brasil uma barbaridade. Aí eu cheguei para ele e disse: e aí, como é que você está? Você está conseguindo crescer nessa fase tão difícil? Ele falou: mas é exatamente agora que eu estou crescendo. Porque eu me preparei para uma fase difícil. Eu botei dinheiro em caixa e agora eu estou me expandindo, enquanto os outros estão aflitos. Aí eu falei: e o Abílio Diniz está sabendo disso? Eu espero que não. Eu e o meu amigo Bernardo Carvalho lançamos o Liquida 19 anos atrás, na cidade de Salvador, e é um sucesso retumbante. Eu já soube que o Liquida aqui de Teresina, na primeira versão, com o meu amigo e o grande brasileiro Ciro Gomes, foi um sucesso. Esse ano deve dar origem a mais ou menos 5 milhões de cupons. Deve ser um sucesso retumbante. 5 milhões de pessoas vão lá preencher por livre e por espontânea vontade o seu cupom para poder participar dos sorteios. Não é? Deve movimentar um dinheiro parecido com 150 milhões de reais. É um sucesso. Eu espero voltar muito ainda aqui a Teresina para fazer o Liquida 3, 4, 5, 6, se o Bernardo me chamar e o CDL me chamarem. Meu pai era jornalista, então eu, de certa maneira, eu nasci jornalista, eu me alfabetizei como jornalista, eu aprendi a escrever desenhando a primeira página dos jornais. Essa cultura, essa linguagem, essa fofoca da redação, do jornalismo, fazia parte da minha cultura familiar, doméstica. Então eu sempre fui jornalista. Durante um período muito breve, eu pensei em ser diplomata.
E ainda bem que eu não fui, porque se eu fosse diplomata eu ia provocar guerras e conflitos insuperáveis, porque eu tenho um gênio um pouco assim, encrespado, né? E não é exatamente o que se espera de um diplomata. Eu estou lançando um livro agora esse mês chamado Quarto Poder, O Outro Lado da História, que é um livro em que eu mostro algumas das anotações, alguns dos bloquinhos que eu ia guardando as minhas entrevistas e as minhas conversas ao longo de uma boa parte da minha carreira, especialmente quando eu trabalhava na Globo em Nova York. Ali tem várias histórias, mas eu acho que a mais marcante, que mais se prendeu na minha memória, foi a cobertura que eu fiz da Guerra Civil de Ruanda. Assisti a cenas terríveis, que eu não gosto de me lembrar. Uma guerra civil que matou 1 milhão de pessoas num país com 7 milhões de habitantes. Tem que ter acuidade, relatar os fatos tais quais aconteceram, tem que ser preciso, não pode ser cético, tem que ter sempre uma certa desconfiança, porque se ele acreditar em tudo, ele vai dizer besteira, vai escrever bobagem, né? Tem que, portanto, respeitar os fatos e olhar para as autoridades assim com uma certa... um certo espírito crítico, porque o jornalista não pode aceitar tudo, não pode aceitar o prato feito. Boa sorte!